Alemanha e Reino Unido assinam hoje um pacto militar histórico que significa que ambos os países garantirão a defesa mútua em caso de ataque e de uma grande guerra. Na verdade, os maiores países europeus estão fortalecendo seus laços militares em meio à contínua agressão da Rússia e às dúvidas sobre a disposição do governo de Donald Trump em se envolver na segurança europeia. Mas isso está longe de ser tudo, porque anteriormente a França e o Reino Unido concordaram em coordenar suas políticas de uso de armas nucleares e na produção conjunta de armamentos de mísseis. Na verdade, isso significa que a França e a Grã-Bretanha, o único país da União Europeia, vamos incluir a Grã-Bretanha aqui também, que possuem armas nucleares, estão prontos para criar esse escudo nuclear sobre toda a Europa. Isso significa, de fato, que os maiores países da Europa estão agora formando uma coalizão militar para uma guerra contra os russos, caso eles decidam atacar a Europa. Ao mesmo tempo, hoje, o enlouquecido secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, Sergei Shoigu, lembrou a história, notavelmente e pessoalmente, de Suvorov e ameaçou a Europa com uma derrota militar total. Sou Alexei Pechi, hoje é 17 de julho. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram, Pechi News. O link está na descrição do vídeo. Então, Alemanha e Reino Unido, sem muito alarde, hoje assinam um acordo militar histórico. Depois que França e Reino Unido concordaram em coordenar políticas de dissuasão nuclear e produção de novos tipos de armamentos, a Alemanha também decidiu expandir a cooperação com Londres na área de defesa. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, assinam hoje em Londres um tratado que inclui o compromisso de prestar assistência militar mútua em caso de ataque armado a um desses países. Ou seja, ambos os países estão firmando um pacto militar para a defesa dos aliados. Se a Rússia cometer um ato de agressão contra um desses países, o outro é obrigado a defendê-lo. Mas, segundo afirmam em Berlim, o acordo de defesa mútua é uma reação tanto às ações da Rússia quanto à crescente preocupação dos aliados europeus em relação ao compromisso dos Estados Unidos da América com o princípio da defesa coletiva da OTAN. Alguns temem a instabilidade de Trump e que, se uma guerra começar na Europa, ele possa dizer que é problema deles e que os Estados Unidos da América não se envolverão. E pelo fato de Trump ter decidido não ajudar a Ucrânia vendendo armas da OTAN, enquanto a OTAN já está transferindo essas armas para a Ucrânia, isso mostra que Trump realmente quer se distanciar dessa guerra. E aqui tem um ponto interessante. Na Alemanha dizem que esse pacto não é uma substituição ao princípio da OTAN de defesa mútua. É apenas mais uma garantia extra para o caso dos mecanismos da OTAN falharem. Mas para a Alemanha, a questão da defesa tem um significado especial, já que o Reino Unido, junto com a França, é uma das duas potências nucleares da Europa. Ou seja, esses dois países, França e Reino Unido, possuem suas próprias armas nucleares. A Alemanha está sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América, mas é hora de a Europa criar seu próprio guarda-chuva nuclear. E essa é uma declaração oficial de Jens Spahn. Ele é o líder da maior bancada parlamentar no Bundestag alemão, composta pelo partido de Merz, a União Democrata Cristã, e seu parceiro permanente, o partido da Baviera, a União Social Cristã. Como sempre dizem, União Democrata Cristã e União Social Cristã. E então Spahn declarou que, para garantir uma contenção eficaz da Rússia e se proteger das ameaças que ela passou a representar, a Europa deve criar seu próprio guarda-chuva nuclear sobre o continente. A seguir vou citar o que ele disse. A agressão russa é uma ameaça completamente nova, né? A Europa deve ser capaz de conter isso. Atualmente, bombas nucleares americanas estão posicionadas na Alemanha, mas a longo prazo isso não será suficiente. Eu sei quais reflexos de defesa são imediatamente despertados nesse caso, mas sim, devemos ter uma discussão sobre um guarda-chuva nuclear europeu independente, e isso só funcionará se a Alemanha assumir uma posição de liderança. Se você não pode garantir a dissuasão nuclear, vai se tornar um peão na política mundial. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que a Europa precisa parar de depender dos Estados Unidos da América e se preocupar com sua própria defesa. A Alemanha precisa criar o exército mais forte da Europa, diz Merz. Além disso, ainda em fevereiro, Friedrich Merz falou sobre a possibilidade de criar um escudo nuclear europeu.
Precisamos discutir com os britânicos e franceses, as duas potências nucleares europeias, se eles podem compartilhar armas nucleares conosco ou, pelo menos, garantir nossa segurança com elas. Precisamos conversar sobre a participação alemã ou europeia no arsenal nuclear da França e do Reino Unido, talvez também sobre nossa própria participação com outros Estados europeus. Isso vai custar muito dinheiro, mas quem quer proteção deve financiá-la. E é assim que já estão pensando na Alemanha. E segue uma citação de Spahn: a França quase certamente não vai nos permitir tocar no seu botão vermelho. Porém, existem algumas ideias, ainda que possam parecer teóricas inicialmente. Por exemplo, a responsabilidade pode ser distribuída entre os Estados-membros da União Nuclear de forma aleatória. Dessa forma, mesmo um potencial adversário ficará desinformado. Bem, aqui Spahn sugere que, digamos, o botão vermelho condicional pode circular pelas capitais europeias e ninguém saberá em quais mãos ele está hoje. Obviamente, não por todas as capitais. Acho que dificilmente alguém, permitiria colocar esse botão na Eslováquia ou na Hungria. E então, segundo fontes, as armas nucleares não são mencionadas diretamente no novo acordo entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. Mas Keir Starmer e Friedrich Merz vão concordar com o fornecimento, durante a próxima década, de um novo sistema de mísseis de longo alcance. Isso é declarado publicamente no comunicado, e o alcance dos mísseis será superior a 2.000 km. Isso apoiará a indústria de defesa do Reino Unido e da Europa com investimentos significativos. Além disso, os países vão promover a exportação de equipamentos militares produzidos em conjunto. Isso pode incluir caças Eurofighter Typhoon, aviões de transporte militar e veículos blindados. Mas, isso ainda não é o mais importante aqui. A questão é que, uma semana atrás, o Reino Unido e a França chegaram a um acordo para fortalecer a cooperação na área de dissuasão nuclear e estão prontos para coordenar quaisquer medidas de resposta a ameaças nucleares à segurança em toda a Europa. Além disso, no âmbito da parceria que eles chamaram de Entente Industrial, eles vão desenvolver e produzir novos tipos de armamentos, incluindo um novo modelo de mísseis que atualmente está sendo fornecido à Ucrânia. E agora? 2 membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, França e Grã-Bretanha, que possuem armas nucleares, assinaram uma declaração na qual, pela primeira vez, foi afirmado que, cito, as respectivas forças de dissuasão de ambos os países são independentes, mas podem ser coordenadas, e não existe ameaça extraordinária à Europa que não provoque uma resposta de ambos os países. Qualquer adversário que ameace nossos interesses vitais comuns pode se deparar com o poder das forças nucleares do Reino Unido ou da França. E então, em Londres, foi declarado que a cooperação com as potências nucleares europeias, Reino Unido e França, que podem cobrir toda a Europa com seu guarda-chuva nuclear, agora é considerada uma das principais opções para garantir a segurança do velho continente. Também estão previstas outras medidas no âmbito da parceria Entente Industrial, incluindo o desenvolvimento de mísseis ARAR de nova geração de armas de guerra eletrónica, o uso de inteligência artificial para aumentar a letalidade dos ataques com mísseis e drones. E agora, toda essa trama se encaixa de forma absolutamente orgânica com a Alemanha, que hoje assina um pacto com os britânicos. Especialmente porque, de acordo com a inteligência francesa, a Rússia pode tentar iniciar uma guerra contra a Europa nos próximos 3 a 5 anos. Foi sobre isso que Olenev falou hoje. Ou melhor, desculpe. O secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, Sergei Shoigu, declarou que os países europeus, que estão aumentando seus orçamentos de defesa devido à ameaça russa, sofrerão uma derrota inevitável em caso de guerra com a Rússia. Agora vou citar Shoigu. Não riam de imediato, mas ouçam. Gostaria de lembrar as palavras do grande comandante russo Suvorov. O russo se destaca pela fé, lealdade e razão. Em vão toda a Europa marchará contra a Rússia, lá encontrará as Termópilas de Leônidas e sua própria sepultura. Ao mesmo tempo, Shoigu destacou que Moscou está aberta a um diálogo igualitário com as capitais europeias e pronta para discutir a arquitetura da segurança eurasiana. Mas, por enquanto, as autoridades dos países da União Europeia, segundo ele, ignoram os interesses de seus próprios cidadãos e pioram o bem-estar deles sob o pretexto da ameaça russa. Isso, segundo Shoigu, pode levar ao fato de que as vozes daqueles que buscam uma cooperação mutuamente benéfica com a Rússia e uma convivência pacífica com esse país ficarão cada vez mais fortes.
Mas, sabe, eu quero aqui explicar um pouco a citação de Shoigu, que só mostra que os russos são um povo tão podre que até aqui tentaram atribuir a si mesmos os méritos de outros. Em sua declaração, Shoigu juntou em uma só duas frases, que por algum motivo são atribuídas a Suvorov. Na segunda parte dessa frase é mencionada a Batalha das Termópilas, também conhecida como a Batalha de Termópilas. Para quem não sabe, essa foi uma batalha que aconteceu aproximadamente no ano 480 a.C., durante as guerras greco-pérsicas. Acredita-se que, nessa batalha, os gregos estavam em grande desvantagem numérica em relação aos persas, pois cerca de 8.000 gregos lutaram contra 250.000 persas. Naquela época, o exército grego era comandado pelo rei espartano Leónidas, enquanto o exército persa era liderado pelo rei Xerxes. Leónidas foi o primeiro a morrer nessa batalha. E a Batalha das Termópilas também é conhecida graças à lenda sobre o feito dos 300 espartanos. Como vocês sabem, a maneira como a Rússia está envolvida aqui não está nada clara. Mas Shoigu decidiu usar isso como exemplo, dizendo que se a Europa avançar contra a Rússia, embora ela não tenha intenção de avançar contra a Rússia, então ela sofrerá uma derrota, como nas Termópilas. Em geral, esses são os tipos de pessoas que não conhecem história na Rússia. Aqui eu coloco reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Para apoiar o trabalho deste canal, você pode fazer doações financeiras através de qualquer plataforma de sua preferência ou por meio de patrocinadores. Aqui estão todos os links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. Agradeço o seu apoio. É isso, cuidem-se. Tchau, pessoal. Legenda criada por